E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no desenvolvimento da nossa aplicação. Hoje nós vamos dedicar o nosso trabalho no front, tá? Então vamos trabalhar em cima do front nessa aula. Vamos estar criando 3 páginas e um componente que vai estar visível em ambas as páginas que nós vamos estar criando hoje, beleza? Então já abre aí seu Visual Studio Code, já coloca a sua aplicação para rodar, que nem é o meu caso, já estou com a aplicação rodando com a página que a gente já desenvolveu. Tá? Então, lá no nosso Visual Studio Code, vamos no nosso SRC, nas nossas páginas. Aqui, né, nas nossas páginas, vamos criar uma pasta chamada Home. Dentro dessa Home, um arquivo que vai se chamar home.js. E assim também já vamos criar o nosso Home CSS. Tranquilo? Vamos trabalhar com esses dois de imediato, tá? Essa nossa pastinha Home, ela vai ser bem simplesinha de início, porque até então, algumas informações que nós vamos estar utilizando para preenchê-la vão vir de outras funcionalidades que a gente ainda não desenvolveu, certo? Então, de início, essa nossa página vai estar bem simples e vamos dedicar os nossos esforços nas demais e junto ao nosso componente, beleza? Então, deixa eu só abrir aqui no meu outro computador a nossa colinha, nosso index. Essa nossa página vai ser muito, mas muito curta até o presente momento, né? Então, vamos importar o nosso React. Tá? From React. Feito isso, nós vamos criar a nossa função, né? Export default function. E essa nossa função, vamos dar um nome para ela de home, né? Já que é o nome da nossa página. Return. Tecnicamente, criamos a nossa função aí já pré-definida. Dentro dessa nossa função, vamos criar uma div que vai se chamar home corpo. Por que home corpo? Porque vai ser o corpo da nossa home, né? Vamos dar um class name para ela de home corpo. Dentro dela, nós vamos criar, nós vamos instanciar o nosso componente, mas a gente não criou ele ainda, tá? Então vamos criar o HTML da nossa home, em seguida o CSS, e aí sim a gente cria o nosso componente, tá? Em seguida. Então, dentro dela, como vai ficar o nosso container, né? Nosso componente, perdão. O componente vai ficar aqui, ó. Como não vai ter nada, então a gente pode deixar em branco por enquanto. Vamos estar criando uma segunda div. Essa div nós vamos chamar ela de Home Center, porque vai ser um conteúdo que vai ficar no centro dela, né? Centralizado. Então vai ser Home Center. Dentro dessa nossa Home Center, nós vamos passar uma tag de img, certo? Já vamos passar o alt, que vai ser o logo da nossa empresa, vai estar aqui. Em seguida, o nosso src. Primeiro o src e depois o alt. Dentro desse nosso src, nós precisamos importar a nossa imagem. Então, import logo, que vai ser o nome que a gente vai usar para estar importando ela dentro da nossa tag. E vamos passar o caminho dela. From, e ela está no nosso diretório. Ponto barra mais uma vez, image, barra, deixa eu só ver o nome da imagem, que está cobralogo.jpg. Cobralogo.jpg. Beleza? Então, vamos importar o logo aqui. Em vez de aspas, como nós vamos importar, como se fosse uma variável, a gente coloca chaves e logo. Feito isso, a gente já importou a nossa imagem. Abaixo da nossa imagem, nós vamos criar um parágrafo. Esse parágrafo vai ter um class name de Home Center. Não, sem class name. Vamos deixar ele assim. Qualquer coisa a gente faz a menção nele através da nossa árvore DOM.
Dentro da nossa imagem, a gente tem que passar uma classe para a gente conseguir mexer diretamente com essa imagem. Então aqui sim, a gente chama de Home Center Image. Beleza? Dentro do nosso parágrafo, nós vamos colocar uma frase que vai ser Welcome to your workspace. Beleza? Até então, só isso aqui é a nossa página home, beleza? E agora nós temos que fazer o quê? Criar uma roda para essa nossa página, né? Então, vamos importá-la aqui. Import home from e ponto barra pages barra a nossa home e em seguida o nosso home.js. Beleza? E aqui nas nossas rotas a gente adiciona uma rota específica para esse nosso path, né? Esse nosso path que vai ser barra home. Em seguida nós passamos o elemento. Esse elemento tem que estar por volta de sinal de maior e menor, como se fosse uma tag. E lá no final fechamos a nossa tag. Com isso vai ser possível já visualizarmos a nossa página lá no nosso site. Beleza? Por enquanto só tem a imagem. E agora nós vamos mexer com o nosso CSS, tá bom? Então vou puxar o CSS aqui para o lado e minimizar isso aqui, para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais bonitinha. Vamos tirar algumas configurações padrões, né? Tirar não, né? Colocar. Que, por exemplo, vai ser o nosso margem. Vamos deixar com 0. Margem 0. Em seguida, o nosso padding alto, não, vai ser 0 também. Depois do nosso padding, não precisa ter o ponto e vírgula aqui, não. Precisa sim, né? Eu já ia esquecendo. Depois do nosso padding, vamos ter que determinar o border size, né? É o box sizing, quer dizer. Box sizing, border box. Por quê? Porque o border box, né? Como todo mundo já sabe, o border box ele ajuda a gente a dimensionar de uma forma mais flexível e agradável o tamanho dos nossos elementos dentro do nosso HTML, tá? Aí ele ajuda bastante, por exemplo, a gente mexer do limite da borda para dentro, né? Não colocar um padding, por exemplo, para fora. Então isso ajuda bastante a gente. Feito isso, nós vamos mexer direto com a nossa div corpo. Cadê? Aqui, ó. A nossa corpo, home corpo, tá? Então vou copiar aqui, Ctrl C, o nosso home corpo, para a gente chamar uma classe com um ponto, certo? Home corpo, vamos dar um tamanho para ela de um width, né, de 100%, a largura no caso, né? O height dela, que vai ser a altura, height, nós vamos limitar com 100 VH. Por que ser 100 VH? Porque isso vai fazer com que aquela div fique do tamanho proporcional a 100%, né, de altura da tela que o dispositivo que está o acessando. Então, aqui a gente determinou uma largura de 100% e uma altura de 100 VH, que vai pegar o tamanho máximo do dispositivo qual está acessando a nossa aplicação. Em seguida, nós vamos colocar um background nela, background image, URL, e dentro da URL nós vamos passar ponto barra mais uma vez, image barra e a imagem de fundo, certo? Com isso a gente já tem a imagem de fundo. Carrega. Opa, não vai carregar porque eu não importei, né, o nosso CSS aqui dentro do nosso JavaScript. Então, import ponto barra home.css. Com isso aqui ele só vai trazer o nosso background aqui atrás. Agora vamos ajustar o nosso background, que vai ser background size cover, para ele pegar a nossa tela inteira. Agora
Deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque já era pro background ter pegado a nossa tela inteira. Ah, ele pegou sem VH, é porque tá assim, porque a nossa imagem aqui ultrapassou o 100 VH, ficou maior. Mas a gente já vai estar ajustando essa nossa imagem, tá bom? Então vamos mexer nessa nossa div Home Center agora, tá? Home Center, vamos colocar um Text Align Center para deixar o texto bem alinhado ao centro. Em seguida vamos dar um width de 80% e uma margem left de 10%, para ele ficar alinhadinho no centro, tá? E agora vamos mexer na nossa imagem. Vamos pegar aqui o Home Image, Ctrl+C. A nossa imagem nós vamos dar um border radius, certo? E um width de 115 pixels, 120. Vamos passar um width de 120 pixels para ajustar o tamanho dela. E agora um border radius de 50% para ficar redondinho, certo? Isso. Em seguida, nós vamos dar um margin bottom para ela dar uma distanciada do nosso parágrafo ali embaixo. Tá um pouquinho distanciado, mas vamos aumentar ainda mais essa distância. Seria o border bottom de... Vamos colocar 20 pixels também. 20 pixels, só para dar uma distanciada. Border bottom, 20 pixels. Beleza? Então agora nós vamos mexer no nosso parágrafo. Vamos aumentar e trocar a cor desse nosso parágrafo. Vamos chamar ele dentro da nossa Home Center. Home Center, passar o pontinho lá na frente primeiro. Home Center e em seguida, como a gente não colocou nenhuma classe, nenhum ID para o nosso parágrafo, a gente só passa a tag, né? P. E vamos colocar um color white. Já ficou branco. E agora o tamanho dessa nossa fonte. Font size de 45 pixels. Beleza? 45 pixels. O que a gente pode estar fazendo aqui mais para frente? É procurar uma fonte mais agradável para a gente estar colocando aqui, tá? Mas, tecnicamente, a nossa página tá quase finalizada, né? Como eu disse, muitas informações para a gente preencher ela aqui vai vir de outras funcionalidades que a gente não desenvolveu ainda, tá? Eu só vou, no nosso imagem, dar uma margem top de 60 pixels para dar uma distanciada lá de cima. E aqui em cima, aqui, ó, a gente vai criar o nosso componente, header, e importar esse componente dentro dessa nossa página Home, tá bom? Então já vamos criar o nosso componente. Para a gente criar o nosso componente, a gente vai na página Pages, na pasta Pages, vamos criar uma componente. Dentro desse nosso componente, nós vamos criar uma outra pasta chamada Header. Beleza? Dentro da Header, nós vamos criar dois arquivos, que seria o header.css e em seguida o nosso header.js. Beleza? Nossa home até então nós não vamos mexer por enquanto, porém vamos criar o nosso header, aí depois a gente importa ele ali, tá bom? No nosso header.js vai ser bem curtinho também, tá? Vão ser aí 16 linhas mais ou menos a nosso componente. Import React. E importe o logo também, né? Que a gente vai estar utilizando. Não, o logo não, é o CSS. Importe o nosso header.css para já não esquecermos futuramente de importá-lo. E em seguida criar a nossa função export default function header.
No nosso header, vamos retornar o nosso HTML dentro do nosso return. Aqui nós já podemos, vou chamar ele com a tag header, tá? Header, com H minúsculo, tá? Ele só pegou maiúsculo porque o nome da nossa função ali é, e ainda está escrito errado. Ah, não, tá certo, header. Vamos fechar a nossa tag, passar um class name para ela, e o class name dela vai ser home header. Home header. Dentro dessa nossa tag, nós vamos criar uma tag chamada nave. Dentro da nossa nave, nós vamos ter um UL, e dentro desse UL, nós vamos ter 4 LI, tá? 4LI. Por que 4LI? Porque serão os links referente às páginas, né, que a gente vai ter na nossa aplicação, tá bom? Quatro LI. Esse nosso primeiro LI vai ser home. O segundo vai ser o nosso clientes. O terceiro vai ser o nosso valinhos, né? Valinhos. O quarto vai ser o nosso relatórios. Relatórios. Beleza? Relatórios. Opa. Que isso? Relatórios. Beleza? E aqui todos eles serão um link. Então, dentro dessa tag aqui, a gente tinha que passar uma tag A, tá? E aqui dentro da A que era pra gente passar o nome. Acabei confundindo as coisas aí. Mas é dentro do A. Então, dentro do LI vai uma tag A. Dentro da tag A vai o nome que faz menção à página de destino, tá? Home. E dentro dela nós vamos, aqui com href, passar a rota da nossa aplicação, que no caso seria o /home. Beleza? O primeiro já foi feito. Vamos fazendo conforme a gente cria as nossas páginas, tá bom? Pra gente não confundir, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um link, tá? Para nossa primeira página, que já está funcional, que é essa página aqui, tá? Então, vamos mexer no nosso CSS agora, header CSS. O nosso header CSS aqui tá bem simplesinho também, não tem muita coisa não. Primeiramente, vamos na nossa tag A, né? Que são os links em si. Vamos colocar um text decoration nome, porque ele fica azul quando a gente passa como uma tag A, né? Para diferenciar como um link, isso é padrão. Então aqui a gente tira aquela corzinha azul e já coloca a cor branca, color white, certo? Agora vamos chamar o nosso ponto home header. O nosso home header, ele vai pegar a cor branca também, color white. O ideal mesmo, eu vou deixar aqui, ó, vou salvar até aqui e vou importar ele lá na nossa home para a gente conseguir visualizando o que a gente está fazendo, porque senão a gente codar tudo aqui sem ver o que está sendo feito acaba sendo desagradável, né? Então, lá na nossa home, aqui, nós vamos importar, vou importar abaixo do CSS, import o nosso home, header home, vou chamar. Deixa eu ver como eu importei aqui na nossa colinha para ficar igual ao sistema original, tá? Então, home, página home. Eu importei ele como header componente, tá? Então, header componente. Aqui ele já vai importar direitinho lá, só que componente, certo? Header componente. Aí aqui em cima do nosso da nossa div home center, a gente importa ele como uma tag, header componente.
certo? Vamos lá ver. Aqui, ó, já trouxe pra gente aqui. Se eu tirar aquele, esse text decoration, ele fica azulzinho, como se fosse um link, tá? Mas já tá funcionando o link. Não, não é que ele fica azulzinho, ele... Tá vendo a linha que fica aqui embaixo, ó? Eu confundi. A linha, aqui o underline que tá embaixo dele, é esse underline que a gente tira com o text decoration nome. Olha lá, ele some, tá? Beleza? Até aqui. Então, feito isso, nós vamos continuar mexendo no nosso home header, tá? Vamos mexer no nosso font size, que nós vamos colocar a fonte como 18 pixels, tá? Font size 18 pixels. Em seguida, nós vamos colocar um font length, que é esse aqui, e passar 600, é o valor para deixar ela um pouquinho mais larga. Ela ficou um pouquinho mais grossa, viu? Parecido com o negrito. É um valor que vai até 900, mas eu acho que 900 vai ficar muito exagerado. Se a gente colocar 900. Deixar 600 mesmo. 600. E em seguida, vamos determinar o tamanho a largura do nosso header, tá? Que vai ser um width de 100%. Vou colocar um background nele para vocês verem. Background color, uma corzinha bem feia mesmo, só pra gente mostrar que ele está aqui, tá bom? Agora nós vamos mexer no nosso nave. Não, já vou colocar a cor original dele aqui, que é a cor que a gente vai colocar, que vai ser um preto em RGB. RGBA, quer dizer, porque tem transparência. RGBA. E é 0, o primeiro valor. O segundo é 3. O terceiro é 3 também. E o alfa é 0.281. 281. É um preto com uma transparência, tá vendo? Aí dá um efeito de transparência. Feito isso, nós vamos agora mexer na nossa nave. Que é aqui, ó. Estamos mexendo aqui, né? A nossa tag nave, tá bom? Então vamos chamar aqui o nosso ponto header, home header, perdão, home header e nave. A nossa nave, nós vamos dar um width de 90% para não deixar, já vou colocar um background color, só para vocês verem o aqua mesmo. Ela vai pegar 100%, tá? Então, a gente vai dar um tamanho, uma largura de 90% e vamos deixá-la centralizada. Margem left 5%. Ela vai ficar centralizada também, tá bom? Esse nosso nave é essa configuração que a gente fez para ele, tá? Então, até então, não vamos mexer em mais nada no nosso nave. Agora nós vamos mexer na UL, tá bom? Que vai ser a mesma coisa ali, chamando através da própria tag, ponto home header, nave, e dentro da nave nós vamos mexer no UL, tá? O nosso UL vai ter um display flex, certo? E uma direção, né, um flex direction de row, de linha. Então seria um flex direction row, para ele ficar em linha. Olha lá, viu? Ele já não está mais em bloco, né, um acima do outro. Ele está numa única linha, tá bom? Feito isso, nós vamos colocar espaços iguais entre cada um dos LI que está dentro da nossa UL. Então, com isso com esse comando, a gente faz isso aqui, justify content, ajuste fino de conteúdo seria space between, que seria espaço entre eles. Aqui ele já deixou um aqui na ponta, um no meio e um na outra ponta. Vamos tirar esse background que já começou a atrapalhar, beleza? Vamos tirar também esses pontinhos
do nosso LI. Como que a gente tira? Vamos chamar aqui, copiar, Ctrl V, o L e LI agora. É o LI que a gente vai mexer. Aqui nós vamos chamar o List Style e None. Com esse List Style None, ele tira a bolinha pra gente, beleza? E em seguida, um margem top, só para distanciar um pouco do nosso topo da tela, de 10 pixels, tá? Só para dar um espacinho de leve aqui. E esse é o componente que a gente vai trazer em todas as nossas páginas que estão citadas aqui, ó. A vantagem da gente criar esse tipo de componente desse jeito, porque digamos que a gente criou a home, porque a gente tem a página home. Dentro da página home a gente tem o nosso cabeçalho aqui. Agora, se a gente fosse criar a nossa clientes, sem a gente ter criado um componente, a gente teria que colocar todo esse código aqui dentro da nossa home, da nossa clientes também. E ele se repetiria. Se repetiria na home, na clientes, na avalinhos e na relatório. Para a gente evitar de fazer esse serviço 4 vezes, a gente cria um componente externo, né? E a gente consegue estar importando ele dentro da onde a gente queira, tá? E qualquer manutenção ou alteração que a gente fizer no componente vai se aplicar em todas as páginas que o nosso componente está sendo renderizado, tá bom? Então é uma vantagem. Mais para frente a gente vai criar o componente chamado footer, né? Que seria o rodapé, e vamos criar da mesma forma que a gente criou o nosso header, beleza? Então criamos aí o nosso componente header e agora nós vamos partir para a criação da nossa página clientes, tá bom? Então vamos lá no nosso VS Code, dentro da nossa página pages, vamos criar uma página, uma pasta clientes, dentro dela os nossos dois arquivinhos, que seria clientes.js e clientes.css. Beleza? Eu vou começar a remover os arquivos daqui para não ficar muita bagunça. Header já foi. Aqui também, só que eu vou jogar isso aqui para cá e apagar aqui. Beleza? Até então, por aqui tudo tranquilo. Então, o nosso clientes.js já vai ser um pouquinho mais comprido. Por quê? Porque aqui nós já vamos criar meio que um formulário. E esse formulário vai ser um pouquinho extenso, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui no outro código, porque procurar uma forma mais fácil de estar passando ele para vocês. Vamos lá. Import nosso React. React. Em seguida já vamos importar o nosso CSS. Import .clients.css. E em seguida vamos importar já o nosso header que já foi criado, né? Header component from componente header.js. Beleza? Nosso componente está aí e vamos criar nossa função export default function e a nossa função vai se chamar cliente com C maiúsculo. Eita, meu Deus do céu! Clientes com C maiúsculo. Return. Beleza, dentro desse nosso return, vamos criar uma div chamada cliente corpo, tá? Para tudo ficar do mesmo padrão, conforme as já criadas, tá? Então, div class name cliente corpo.
tirar esses espaços aqui que foram a mais. Cliente corpo. Beleza, dentro do nosso cliente corpo, a gente consegue já renderizar o nosso header component, tá? E agora nós vamos criar a nossa rota para o nosso cliente, tá bom? Importar o nosso cliente from clients, em seguida a nossa rota. Growth path barra clientes element nosso clientes. E fecha lá no final. Com isso nós já conseguimos chamar ele aqui. Tá aí, viu? O nosso componente já veio aqui, ó, o nosso header, tá? Então ele está presente em ambas as nossas aqui. Já vamos mexer aqui no nosso header também para adicionar, deixar o link aqui, né, funcional, porque a gente está clicando e ele não está nos direcionando para nossa página de clientes. Então vamos lá no nosso componente header, o nosso cliente que a gente vai tirar. Então Ctrl X, criar uma tag de A. Dentro dela nós colocamos o cliente e junto à tag A nós passamos o href, que vai ser barra clientes. Com isso aqui ela já vai estar funcional. Beleza? O legal do React é que, por exemplo, quando a gente vai para uma outra página, ele não faz o processo de atualizar a página inteira. Ele vai atualizar os dados que a gente buscar. Porque no caso, por exemplo, o nosso header, você pode ver que ele não sai daqui, ó, ele não muda. Se a gente, ó, ele não atualiza, né? O React faz com que mantém esse header, porque ele já está na outra página, para não ter a necessidade de carregar um arquivo completo de novo. Então ele só traz o que for de novo para a gente. Quando a gente colocar o background, que vai ter esse mesmo background na outra página, vocês vão ver. Não dá, o background fica, não dá essa atualizada. Isso ajuda em questão de performance, tá bom? Então, vamos lá no nosso código, no nosso clientes. Esse aqui já vai ficar um pouquinho grande, tá? Após o nosso componente, nós vamos criar uma div que vai se chamar cad cliente, tá? Div class name cad clientes. Cad cliente. Dentro dessa nossa cad cliente, nós vamos colocar um parágrafo. Esse parágrafo nós já vamos passar uma classe. E essa classe vai ser título cad, título cad. E aqui o nosso título vai ser cadastro de clientes jurídicos. Beleza? Vamos lá dar uma olhada. Até então, só o nosso título. Após o nosso título, nós vamos criar uma outra div, tá bom? Que vai ser uma div com a class name de infocliente, sem o y, infocliente. Dentro dessa nossa infocliente, nós vamos criar um label, tá? Dentro desse nosso label, nós vamos criar o razão social, colocar tudo em maiúsculo, razão social, 2 pontos, e aqui abaixo nós vamos criar um input. Tá? Esse nosso input vai ser do type text e vai ter um placeholder de razão social. Não precisa dos 2 pontos. Ele criou nossa caixinha de texto com razão social. Ficou
gigante o nosso razão social. Ficou gigante por quê? Porque ele pegou as configurações do nosso input lá da nossa página principal, que é essa daqui. Por quê? Se a gente for lá no nosso CSS, da nossa pasta, da nossa página de login, ó, você pode ver que aqui, cadê o input? Aqui, ó, a gente coloca, a gente determina que é um input, não fala qual o input, nós não especificamos qual o input que vai ter esses estilos. Então, a gente vai colocar, vou alterar aqui para ponto login input, tá? Em seguida, o botão também, porque a gente vai criar outro botão e certeza, como a gente não determinou aqui, esses estilos vão se aplicar a todos os botões que nós criarmos, porque não especificamos nenhum botão específico. Então, ponto login botão, tá bom? Se a gente salvar e voltar lá, a nossa configuração que sumiu, porque a gente tem que passar, criar, né, os nossos, as nossas classes nesses nossos elementos. Então, vamos lá no nosso login.js. Isso é só para a gente resolver esse erro rapidinho, tá? E nos inputs, eu vou selecionar o input, tá? Para escrever tudo de uma vez, ó. E dou um Ctrl D, ele vai selecionar os dois inputs, tá? A gente joga para o final, um class name e login input. Tcharam, tcharam. Não foi, acho que eu escrevi errado. Coloquei logon, é login. Nossa. Login input. Tcharam. Beleza. Aí. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso botão. Passar uma classe para ele. Class name. Login botão. Beleza? E com isso, se a gente for lá no nosso... Aqui já sumiu, ó. Já não tá mais daquele tamanho todo lá incomodando, né? Pegando a tela inteira, beleza? Então aqui a gente já pode fechar esse nosso login CSS e o nosso login JS, para a gente voltar a trabalhar aqui. Dentro dessa nossa div aqui, info clientes, nós vamos ter mais um input, mais um label, né? Então vou dar um Ctrl C aqui e aqui vai ser CNPJ, tá bom? CNPJ. E aqui vai ser um type text, pode ser text também, depois a gente manipula os dados da forma que a gente quer com o JavaScript, das funcionalidades. E o placeholder vai ser CNPJ também. CNPJ. Tá bom? Então já temos nossos dois inputs. Agora nós vamos criar uma segunda div com o class name, contato cliente, certo? Contato CAD. Dentro dessa nossa, nós vamos ter mais três labels. Então, como eu já copiei o label ali, vou colocar 1, 2, 3, tá? O primeiro vai ser o label. Deixa eu só acertar aqui a indentação, que não ficou legal. Agora sim. E aqui, gente, coloca pra cá. O nosso primeiro vai ser o nosso e-mail, tá bom? Não, endereço. Endereço, 2 pontos. Text também, placeholder, a gente altera para endereço. Endereço. O nosso segundo label vai ser o nosso telefone.
telefone, 2 pontos, e alterar. Vamos não esquecer de alterar os placeholder, né? Telefone. E por último, vai ser o nosso e-mail. Uma coisa que a gente pode fazer, eu vou mostrar agora já. E-mail. Se vocês prestarem atenção, aqui ele fica muito junto ao início do input. Então a gente pode ir lá no código, dar uns 2 espacinhos só para dar uma distanciada, tá? Para não ficar muito junto aqui ou muito colado. Tá? Só para dar uma distanciada. Isso aqui a gente faz de acordo conforme a gente achar interessante, tá bom? Feito isso, nós vamos criar mais uma div. Uma div não, perdão. A gente vai criar um botão aqui embaixo dessa nossa última div aqui, ó, que é a de cadastro, tá? O nosso botão vai ter um ID não, class name, a gente está utilizando o class name, tá? Class name de btn cad, que vai ser o botão para a gente enviar esse formulário para o nosso back-end, tá bom? Então, botão, esse nosso botão vai ter o nome de cadastrar, não precisa deixar tudo em maiúsculo, senão vai ficar feio. Então, cadastrar. Fechou? Cadastrar. Nosso botão já está lá. Então, o nosso class name para ele vai ser btn cad, botão de cadastro, né? Só para dar uma simplificada. Abaixo desse nosso botão, nós vamos criar uma div que vai conter umas informações de uns clientes que nós já temos cadastrados, tá? Então, vai ser tipo uma lista e que vai mostrar pra gente todos os clientes que nós já temos cadastrados nessa nossa empresa, tá bom? Então, vamos chamar uma div class name, e o class name dela vai ser lista de cliente, list client, né? Vamos chamar de lista, né? Lista, nossa, cliente. Nessa lista cliente, eu vou, como vai ser informações que vão vir do banco de dados, e a gente não tem essas informações, né? Nós não dispomos dessas informações ainda, então a gente vai criar de forma estática, só para ficar visível aqui pra gente, tá? Então, vamos criar uma div. Dentro dessa div, nós vamos criar um botão e um parágrafo. Vai ser um P, tá? E depois desse P, nós vamos colocar um botão, tá? Nesse P, aqui a gente vai aparecer algumas informações sobre a empresa, no caso, o nome e data de quando foi cadastrada, por exemplo. Mas por enquanto vamos deixar só o nome, tá? Então, razão social, 2 pontos, e aqui vai ficar o nome dela. Um nome fictício por enquanto, tá? O nosso botão vai ser uma opção para deletar. Pra gente tá deletando essa nossa empresa, tá? Uma função bem perigosa aí para tomar cuidado. Mas toda vez que o nosso cliente for apertar esse botão, ele vai pedir uma credencial, tá? Para confirmar se pode ou não deletar, tá? Ele vai digitar uma senha e através dessa senha, a gente valida essa senha, se for uma senha verídica, a gente permite que seja deletado o cliente para evitar erros, né? Já pensou, você tá ali navegando do nada e sem querer você esbarra no botão de deletar. Olha que coisa linda, né? Então, class name para ele de btn del.
Belezinha. Vamos multiplicar isso daqui algumas vezes. Ctrl C. Vou passar um ID aqui, uma classe para essa div primeiro. Classe de linha cliente. Linha cliente, tá bom? E vamos multiplicar ela. Ctrl C algumas vezes. 4 vezes é o suficiente já. Porque quando a gente for fazer uma busca lá no nosso banco de dados, nós vamos trazer um array, né? Aí, através desse array, a gente faz um map, um ponto map, para cada elemento desse array, ele vai criar uma div dessa. Então, cliente 1 vai ficar aqui, cliente 2, a gente não vai criar isso aqui na unha para cada cliente, a gente cria só uma, e com a função JavaScript ele vai identificar quantos clientes tem e replicar cada cliente para uma linha, tá bom? Isso aqui vai ser só para ficar aparente ali para gente, tá? Se a gente tiver só um cliente, ia aparecer só um. Se a gente tivesse dois, só duas, e assim sucessivamente, beleza? Então, até então, nosso trabalho com a nossa página de clientes, com o HTML, tá? Está concluído. Vamos partir agora para o nosso CSS, tá? Cliente CSS. Nosso cliente CSS, vamos começar lá em cima, pelo nosso cliente corpo, que é a nossa primeira função aqui, ó. Nossa primeira div, né? Ctrl C, cliente corpo. Nela nós já vamos dar o nosso background, image, URL, ponto barra, ponto barra, mais uma vez para imagem, e em seguida o fundo. Já vamos ajustar o tamanho dela, que vai ser background size cover, tá? Pegou o tamanho da nossa div, tá? Que é a nossa div cliente corpo. Pra gente deixar que pegue a tela inteira, a gente vai passar aquele mesmo comandinho que seria o rate de 100 VH, para ele pegar a tela inteira, viu? E com isso ele pega a nossa tela inteira do dispositivo que está acessando. Beleza? O nosso CAD cliente agora, que seria os nossos formulários, tá? Então, ponto CAD cliente. Vamos passar um color white, que seria para as fontes ficarem brancas, que se a gente ver aqui, ó, elas estão pretas, tá? Com isso aqui, vamos deixá-las brancas, para ficar mais visível. E em seguida, um text align center, para deixar alinhado no centro. E depois um margin top, para dar uma distanciada do nosso header. Margin top de 30 pixels. Beleza? 30 pixels. Em seguida, vamos dar o tamanho da nossa div, vai ser 80%. Em seguida, de uma margin left de 10%. Para ter certeza de que a bichinha vai estar alinhada, tá bom? Perdão. Agora vamos colocar a nossa cor, vai ser um background color, que vai ser a mesma cor do nosso header. A gente pode vir mexendo aqui até chegar no 281, se eu não me engano. 200 RGBA. Tá, 281. Aqui não é porcentagem, aqui é 3. Opa, é porque ele tá HSL e não é HSL, é RGBA. RGBA. Foi? Foi. Não, aqui o nosso ele é um pouquinho mais claro, ele não é escuro assim não. É 356. 356. Assim, para não ficar muito escuro. Tá bom? Agora nós vamos mexer no nosso título. Título. Nossa, minha garganta tá me incomodando bastante hoje, hein? Título. CAD. Título CAD. Esse nosso título CAD, ele vai ter uma fonte de 40 pixels.
font size de 40 pixels, tá? Só para ficar um pouquinho maior. Título card, deixa eu ver se eu peguei certo. Aqui eu não coloquei o C maiúsculo. Agora vai. Bem maior agora. Título card. E em seguida o nosso margin bottom, para dar uma distância dos nossos inputs abaixo. Margin bottom de 30 pixels. Só para dar uma distanciada aqui. 30 pixels, beleza? Nosso título também já foi. Agora vamos para o info. Clientes. Info cliente. Vamos ter um display flex. Display flex. E um flex direction row. Flex direction row. Para deixar em formato de linha, tá? E um justify space between, beleza? Justify content space. E após o space between, nós vamos dar um width de 80%, tá? Na nossa primeira div. E um margin com 10%, para deixar centralizadinho, tá bom? É que eu confundi da seguinte forma. Eu esqueci que essa parte que está escura aqui é uma div e aqui nós temos outras divs separando os inputs. Então essa primeira linha aqui é uma div, tá? Como ela estava bem aqui no final, eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa, mas eu esqueci que era outra div, tá? Esse foi a minha confusão. Então vamos dar uma margin bottom também para distanciar ela da div de baixo de 20 pixels para dar uma distanciada, certo? E agora nós vamos mexer na de baixo, tá bom? Que seria o info cliente não, o contato cliente, né? Contato cliente. Deixa eu ver se já coloquei com letras maiúsculas. Contato CAD eu coloquei. Contato CAD. Contato CAD. No nosso contato CAD, o display flex, da mesma forma que a gente fez lá em cima. Flex direction. Flex direction row e o justify content space between. Certo? Em seguida, um tamanho de 80% para essa nossa div, width de 80%, e a margem left de 10%, tá? Alinhado, tá bom? E agora nós vamos mexer no nosso input, tá? Nos nossos inputs, que eu esqueci de passar uma classe para ele, tá bom? Então eu vou pegar todos os nossos inputs, ó, vou selecioná-lo, Ctrl D, peguei o segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Peguei os nossos 5 inputs. Tem um espacinho para ficar lá no final e um class name, e o class name dele vai ser imp cliente, imp cliente, beleza? Imp cliente, vou copiar, Ctrl C, copiado, já vou dar um Ctrl S, ponto, imp cliente, e agora nós vamos mexer em todos os nossos inputs de uma única forma. Tá bom? Então, vamos passar um border nome, por quê? Pra gente tirar essa borda padrão aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ele fica com uma borda, tá vendo aqui, escura? Vamos tirar essa borda. Border nome. Ó, viu? A gente tirou a borda de dentro dos nossos inputs. Em seguida, vamos dar um border radius de 5 pixels. Border radius de 5 pixels. E em seguida, o tamanho dela, do nosso input, né, vai ser de 250 pixels. 250 pixels na largura e na
altura no height vai ser 30 pixels. 30 pixels, vamos ver como vai ficar. Deixa eu restaurar aqui. Tá? Ficou legalzinho. Nessa nossa de contato card, eu vou dar um margem bottom de 20 pixels para ela se distanciar do botão. Beleza? Distanciou do nosso botão. E agora a gente vai mexer no nosso botão, tá? Que seria, deixa eu ver se eu coloquei o ID, a classe nele já. Ctrl C, ponto, btncad, color, para fonte, né? Quando a gente passa color dessa forma, a gente só mexe na cor das fontes. Vai ser o white, vai ficar branca. Font size vai ser de 15 pixels. E em seguida, a fonte length de 900. Aqui eu vou deixar bem grossa. E depois disso vamos mexer na largura e na altura dele também. Width de 250 pixels. A altura no height vai ser 30 pixels também, para ficar semelhante aos nossos inputs. Aqui ele pegou o hover lá do nosso home também. Deixa eu voltar lá no home, porque a gente mexeu no nosso login, no login CSS, tá? A gente alterou essas duas aqui, ó, o login input e o login btn. Porém, aqui no botão, a gente não colocou o login botão, tá bom? Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Meu Deus. Estou todo enrolado hoje. Ponto login botão, tá? E aí não vai pegar mais aqui aquela transparência toda de passar o nosso cursor em cima do jeito que tá, porque tá ficando muito transparente. E aí a gente passa uma configuração para esse botão aqui dentro, tá bom? Então a nossa altura e a nossa largura foi determinada. Vamos tirar a borda dele. Tirar a borda dele também, porque ele já vem com borda padrão, assim como os inputs. O border, tá bom? Border nome. E depois disso vamos dar o radius de 5 pixels também, semelhante aos nossos inputs. Border radius 5 pixels, tá? Para ficar um pouquinho arredondado. Eu achei que o botão ficou um pouquinho... O botão seria legal deixarmos com 40. Deixa eu ver se vai ficar muito largo. Não, ficou bom. Então, ficou aí com um pouquinho mais largo, mais alto, né? Que os nossos inputs. Não tem problema. Ficou um pouquinho mais agradável. Tá bom? Margem top para distanciar ele do segundo formulário abaixo, né? Margem bottom de 10 pixels. E o cursor pointer, né? Que é importante, que quando a gente passa o cursor em cima, ele fica com o dedinho mostrando pra gente que ele pode ser clicável, tá bom? Então, cursor pointer, Ctrl S, e aí, quando a gente passa o mouse em cima, ele já muda o cursor pra gente. O background dele vai ser um azul, background color, RGBA, ou só RGB. E o código da nossa cor é 0,0,248. Esse azulzinho aí. Tranquilinho? Nosso botão, então, está finalizado. Deixa eu dar uma olhada no nosso HTML. Porque... lista cliente. Agora nós vamos mexer no nosso lista cliente. Aqui, ó. Eu já vou copiar a nossa classe aqui. Ctrl C. Ctrl V. E o nosso lista cliente, as fontes vão pegar a mesma cor, né? Color white. Tudo bem que já pegou tudo ali quando a gente passou
é lá em cima. Então aqui não é necessário a gente passar esse comando para não estar repetindo ele, tá bom? Então, font size, a gente tá com 18 pixels também, então a gente não tem necessidade da gente mexer, a não ser que a gente ache que seja necessário ela estar um pouquinho maior. Mas já já a gente vê depois que a gente posicionar ela bonitinho, tá? O display dela vai ser flex. Display. Flex. Não é aqui não. Peraí. Lista cliente. Não precisa ter o display flex. Só preciso distanciar ela lá de cima. Para distanciar do nosso formulário acima. 30 pixels. Tá, ficou distanciado. Porém, esse nosso background aqui, vou colocar em transparente. Background color transparente. Por quê? Daqui a pouco eu vejo isso aqui, mas tem alguma coisa que tá dando divergência aqui, mas certeza que é aqui no meu código HTML. Deixa eu só ver o negócio. Essa nossa div CAD cliente, era para ela acabar aqui, ó. A CAD cliente, vou dar um Ctrl X aqui, ó. Ctrl X, porque essa nossa serão duas divisões, tá? Então a nossa CAD cliente, ela acaba aqui, ó, depois do nosso botão, tá bom? Então Ctrl V. Aqui a gente encerra ela. E aqui é uma segunda, tá? Aqui, ó, que vem e fecha aqui, tá? Então vou trazer essa nossa Ctrl Shift. Creio eu que isso aqui vai resolver, vamos ver. Isso! Aqui, ó, são duas divs que contém uma o formulário e a segunda vai ser a que contém a lista, tá? A lista de clientes que nós já temos cadastrados, tá? Que é essa list que nós estamos mexendo. O que aconteceu é que quando eu criei essa div aqui, ó, eu não me atentei e fui criar a segunda dentro dela, mas essa aqui, ó, CAD cliente, finaliza aqui e depois da CAD cliente a gente cria a lista cliente, tá? E é cliente sem um B aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, tá? Por isso que tava tudo junto, tá bom? Então, a gente deu 30 pixels, mas aparentemente não mudou quase nada. Daqui a pouco eu aumento aqui para ver. Vamos colocar 100. Também não deu muito resultado. E foi muito agora. Vou deixar nos 30. Eu não tinha salvado, por isso que não. Agora sim, 30 pixels é o suficiente aqui, uma distância considerável, tá bom? Então, após passarmos a margem de 30 pixels, vamos colocar o nosso background color, que vai ser a mesma cor do lado de cima. A gente já pode até copiar aqui, ó. Ctrl C. Então, background color, tá aí. Já vamos mexer no tamanho dele, vai ser um width de 80% e uma margem left de 10% para ele ficar centralizado, beleza? Aqui eu acho que até que seria um pouquinho mais interessante a gente deixar ele um pouquinho mais escuro para que o fundo, né, a imagem do fundo não atrapalhe a visualização, mas tá atrapalhando só porque as fontes estão negras, né, estão pretas, então sim, vamos ter que colocar aqui o color white, tá?
Aqui já deixa bem mais visível, fazendo com que não tenha a necessidade de mexermos na tonalidade da nossa cor aqui do fundo, tá bom? Então, vamos colocar um display flex, não vai ter necessidade, ele está aqui. A gente vai ter que colocar um display flex na linha em si, para colocar o botão aqui no final, tá? E no nosso lista clientes é isso. Então agora vamos mexer na nossa linha cliente, que é essa daqui, linha cliente, Ctrl C. O nosso linha cliente, a cor já está branca, não tem necessidade, porém a fonte size, vamos colocar como 18 pixels, deixar um pouquinho maior, certo? O nosso display vai ser, aqui sim a gente vai mexer no nosso display. Display flex e um flex direction row, em seguida do justify content, space between. Space between. Aí joga o nosso botão lá pro fundo, tá bom? E vamos dar uma margem também, width. Não, acho que não é necessário nós colocarmos 100%, né? Porque já pegou 100%. Mas por via das dúvidas, vamos colocar um width de 100% para desencargo de consciência, tá bom? E a altura, vamos colocar como 40 pixels para ver se vai ficar muito grande. Creio eu que não tá muito grande não. Vou colocar um border bottom de 10 pixels pra gente ver. Não é border não, é margem. Margem bottom de 10 pixels, só para dar uma distanciada. Ficou muito grande, então vamos colocar 30. Pronto, ficou num tamanho legal. E a nossa linha vai ter uma coloração também meio acinzentada, para ficar um pouquinho mais visível, tá bom? Creio eu que vai ficar um pouquinho mais agradável e ajudar a gente a distinguir, né, a linha inteira. Então, background color, RGBA, abre parênteses, o RGBA não pode ser maiúsculo, R, o caps lock, RGBA, e o código dessa nossa cor é 8,00080.658. Muito escuro, né? Vou tentar deixar um cinza. Deixa eu ver. Não gostei. Acho que o preto tá melhor. O bom é que ele vai destacar bem, né? Mas, para questão de prática, vocês podem ir ajustando da forma que vocês bem entenderem e acharem melhor, tá bom? O nosso sistema mesmo, ele tá com essa cor aqui, ó, tá quase, tá um cinza, só que bem transparente, assim, ó. Bem puxado pro transparente, então vai ficar assim. E em seguida vamos mexer no nosso botão. Nosso último botão aqui desse formulário, beleza? Ctrl C, Ctrl V, sem as aspas, né? E o nosso botão, temos o nosso width, a nossa largura de 100 pixels, tá? Cursor pointer,
Então, vou dar o nosso cursor e eu vou trazer ele um pouquinho para a esquerda, para não deixar ele fixado aqui no final da nossa div, tá bom? Então, margin right, que eu quero aplicar uma margem do lado direito do botão, né? Então, margin right, 5 pixels, só para tirar ele. Só para tirar ele lá. Ah, não. Melhor deixar ele encostado, vai ficar feio. Já não tá bonito, tá bom? Aqui não tem necessidade de a gente colocar um border radius, nada, porque para ficar do tamanho da linha, né? Porque a gente podia fazer uma alteração que mudar a cor do botão, mas eu acho que assim tá bem legal, beleza? Então, esse seria o nosso formulário de cadastro de cliente, onde a gente vai colocar a razão social do nosso cliente, o CNPJ, o endereço, o telefone e o e-mail. Aqui na função do CNPJ, a gente pode dar uma implementada mais para frente, como está no sistema original, da gente fazer uma busca, né, numa API dos Correios. A gente coloca o CNPJ e ele traz as informações do CNPJ, e através das informações que a gente trazer dessa busca, a gente preencher esses campos aqui, tá? Mas aí vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Então, nosso formulário de clientes tá valendo, tá bom? Então, a nossa home, o nosso formulário de clientes, tá bom? Então, vamos finalizar essa aula por aqui, para que ela não fique muito grande, tá bom? Na próxima aula, a gente faz os valinhos, tá bom? Esse daqui. Beleza, gente? Tchau, tchau, um abraço, tá? Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram e qualquer dúvida referente ao conteúdo, a gente vai estar tentando esclarecer através da nossa rede social, tá? Lá no Instagram. Beleza? Fiquem com Deus aí, um abraço